a espiritualidade que renasce na pandemia. O mestre ficou encantado com a lua linda que brilhava na noite e desejou que o seu discípulo pudesse contemplar a beleza daquele luar. E foi acordar o discípulo no meio da noite. E o discípulo acordou meio sonâmbulo e o mestre o chamou até à varanda. Estendeu a mão, apontando para a lua e disse: "Olhe que coisa linda!" E o discípulo olhou, esfregou os olhos e depois disse: "É mesmo, mestre, como a sua mão é linda!" Religião é a mão que aponta para a lua. E tantas vezes ficamos olhando a beleza da mão e não enxergamos a lua. Religião vem de religar, ligar de novo, reconectar, porque perdemos a ligação com a origem e a saudade do brilho do luar nos guia na busca e a fonte que tem sede de quem tem sede nos atrai a partir do mais profundo de nós mesmos. Mas o perigo de parar na mão e não chegar na lua é grande. O perigo de se distrair com a mão e esquecer da lua é grande. Religião é apenas a mão que aponta para a lua, e o apenas já é muito, pois mesmo sendo possível ver a lua sem a mão que aponta para ela, com a mão apontando deveria ser mais fácil, pois há noites nubladas onde os itinerários ajudam a encontrar a lua que parece escondida a olho nu. Como dizia Albert Camus, o pior da peste não é que ela mata os corpos, mas que ela desnuda as almas, e esse espetáculo costuma ser horroroso. E esta peste desnuda os interesses mesquinhos de muitos. Em tempos de pandemia, as igrejas e os templos fecharam. E algumas teimam em não fechar, porque existem em função do pedágio que cobram para as pessoas chegarem a Deus. Outras se adaptaram e continuaram a transmitir os cultos a partir dos templos vazios, porque o centro continua sendo o templo. O centro continua sendo o funcionário do templo, do poder, da hierarquia, da estrutura, porque esqueceram que o templo é o ser humano, o santuário primeiro onde Deus habita. E em vez das igrejas estarem a serviço das pessoas, colocaram as pessoas girando à volta da estrutura, que continua sendo o centro. Perguntou a samaritana a Jesus: onde devemos adorar? Porque uns dizem que se deve adorar na montanha e outros dizem que se deve adorar no templo. E Jesus respondeu que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Espírito quer dizer sopro. Verdade no texto original pode ser traduzido por consciente, segundo Lelupe. Os verdadeiros adoradores adoram com um sopro consciente. Sopro consciente, meditação. Vi muitos funcionários do templo brigando para abrir os templos e muitos outros transmitindo os rituais a partir dos templos.
mas vi pouca gente lembrando que o templo verdadeiro onde Deus habita e se deixa encontrar é o santuário do coração de cada ser humano, no seu lar, no mais profundo de si mesmo. Mas, quem sabe, não vão as pessoas descobrir que podem se encontrar com Deus sem precisar pagar pedágio ao templo? Como iriam ficar os coletores de dízimo para manter as estruturas? Inventaram um Deus delivery, distribuído a partir da matriz que dele tem o controle da patente, diretamente para as casas, empacotados via internet, com o devido recibo de cobrança, claro. Em tempos de pandemia, fica sem sustentação a espiritualidade de fora para dentro, de cima para baixo, baseada nos rituais, a partir do templo. Em tempos de pandemia, renasce a espiritualidade a partir de dentro, de baixo para cima. A espiritualidade que nasce de uma experiência pessoal profunda de Deus. Só ela se sustenta e só ela é capaz de sustentar a vida, só ela sustenta o horizonte de sentido. Uma espiritualidade que nasce da experiência de Deus no humano e por isso germina de raízes emaranhadas no autoconhecimento. Como dizia Ireneu, um santo cristão do século II, como você pode divinizar-se se ainda nem se tornou humano? Antes de tudo, garanta a sua condição de ser humano e assim poderá participar da glória divina. Na tradição espiritual do cristianismo, esta é a mina de ouro de Ireneu e dos padres do deserto, Evagrio e João Cassiano, João Clímaco e Máximo Confessor, Guilherme de Saint-Thierry e Bernardo de Claraval, Francisco de Assis, Teresa de Ávila e João da Cruz e Inácio de Loyola, Catarina de Sena e Francisco de Sales, Anselmo Grum e Jean-Yves Leloup. Esta é a mina de ouro da espiritualidade de Jesus de Nazaré. A espiritualidade que nasce da experiência de Deus na luz e nas sombras do autoconhecimento. A espiritualidade que se expressa e realimenta no grupo, na comunidade, na experiência de comunidade. A espiritualidade que tem o seu selo de garantia, de autenticidade no compromisso com o outro, com o pobre. Essa espiritualidade permanece em tempos de pandemia, mesmo quando os templos fecham e os rituais e as liturgias calam, porque os outros dois pilares permanecem, mas quando falta o primeiro fundamento, o que vem depois e que é chamado de espiritualidade pode nem ser coisa de Deus. Procure a lua para se deixar encantar e para saborear o brilho do luar. Aproveite a ajuda das mãos que apontam para a lua, mas quando você encontrar a lua, não se distraia com a mão, por mais bela que ela seja.